aberto para esse encontro de hoje é um espaço aberto para se trabalhar a questão da conceito de escola. Semana passada ou retrasada, quando nós fomos trabalhar, houve invasão de hacker com cenas sexuais, coisas fora dos homens, né? Homens civilizados não é? É uma coisa absurda. Tá? Hoje acho que não vamos ter, não haverá invasão. Hoje, invasões bárbaras. Hoje não. Bom, nós vamos trabalhar alguns pontos no que diz respeito ao conceito de escola e nós temos um grupo de trabalho das secretarias do PASSE, de Brasília, Rio e Vitória. E hoje o José Mário, de Brasília, ele, nesse exato momento, está no avião, vindo para o Rio. Então, de última hora mesmo, 3 horas antes, a Joselita foi gentil em dizer sim ao convite e nós vamos, então, discutir fundamentalmente, essa frase de Lacan, que ele coloca no ato de fundação sobre o mal-estar na civilização, que o tema da ciranda vai trabalhar muito essa questão, irá trabalhar muito, mas eu me lembro que os outros anos nós tínhamos uma tarde que era reservada à formação dos psicanalistas. Esse ano, não. Esse ano, esse espaço de hoje foi meio que forçado, cavado, mas os outros anos, sim, não é? O encerramento, durante meio-dia, nós trabalhamos a questão da formação do psicanalista. Então, tem aí Joselita Rodovalho. Não mudou nenhum nome, não, né, Joselita? É esse mesmo. Sim, Joselita Maria Rodovalho, não mudei Celeste e nada. Flávia. Eu vou trazer alguns tópicos e, a partir daí, cada um vai acrescentando e vamos seguir em frente. Veja, com a saída da Associação Internacional de Psicanálise, quer dizer, a expulsão, a ruptura, Lacan veio nominar como excomunhão, mas foi expulso mesmo. Ele criou as situações para se fazer ser colocado para fora e eu, numa apresentação de um trabalho de convergência naquele auditório que Freud frequentou da Salpêtrière, eu disse que quem fundou o fenômeno Jacques Lacan foi a IPA. Isso é ao pé da letra. Não é? Ao expulsá-lo, não é? Criou, a partir desse gesto obsceno, não é? Dessa impossibilidade de suportar o real dos questionamentos que Lacan trazia sobre a formação do analista, criou o fenômeno Jacques Lacan. E Lacan, então, traz como proposta um espaço, não é? Um espaço novo no que diz respeito à formação do psicanalista. Não é? Veja bem, como é que alguém se torna psicanalista? O psicanalista, vamos supor que já existe o psicanalista. Não vou entrar
na questão do psicanalista só se autoriza por si mesmo, e já há o psicanalista e no só depois a autorização. Há o postulante, o futuro psicanalista, ele tem todo o direito, né, de querer ser psicanalista, e há o espaço que comumente a gente chama de instituição, espaço institucional, e que originariamente, com as suas regras, normas, algumas exigências para que alguém possa trilhar esse caminho e vir a ocupar, hoje de uma forma mais livre, mas antes era muito regrado, de muitos preconceitos e coisas, coisas absurdas. E havia o espaço, então, que Lacan faz uma crítica, mas que ele frequentou durante 30 anos. Ele, Lacan, frequentou da associação, e vai colocar a associação como um espaço de corporativismo, né? De corporativismo. E que ele vai, no Situação da Psicanálise, 1956, que ele meio que condiciona, né? Ele aconselha que se leia, antes de ler a proposição, que é o Estatuto da Formação do Psicanalista, que se leia a Situação da Psicanálise, que ele vai usar aquelas siglas, né? SAMDA, Sociedade de Assistência Mútua contra o Discurso Analítico. Quer dizer, Lacan, quando começa a introduzir esses questionamentos no que diz respeito à formação, a questão dele é fazer viger, não é, de uma forma mais pregnante, mas não tenhamos ilusões que isso seja, não é, tão pregnante assim, o discurso do analista em relação aos outros discursos no âmbito desse espaço. Então, há um espaço chamado instituição que ele vai nominar de escola, mas que comumente se fala das associações, das sociedades e da escola, como se a escola apresentasse uma particularidade no que diz respeito à formação. Então, o sujeito busca uma formação, ele vai bater a porta, normalmente, de uma instituição que ele se identifica mais, às vezes ele hoje tem mais liberdade com o lacanismo. Antigamente era diferente. Vocês praticamente tinham uma porta para bater. Você batia somente a uma porta, não é? A Associação Internacional de Psicanálise. A psicanálise era identificada à Associação Internacional. Hoje não, hoje as pessoas assistem uma aula, assistem um seminário, escuta falar, tem as redes, e isso vai criando algumas possibilidades de identificações, de transferências, não é? E o sujeito vai escolher essa ou aquela escola. E isso é muito bom, essa multiplicidade de instituições. Isso tudo no futuro, isso certamente nós vamos passar por transformações em relação a isso, porque com a dissolução da escola de Lacan, começaram no mundo inteiro, não foi na França, no mundo inteiro, né? Fundando escola, e hoje tem um fenômeno novo aqui, muitos, os lacanianos, que são professores de universidades, que têm seus alunos de orientação de mestrado, doutorado, às vezes vai fazer uma análise, supervisão, e vem de um estado longínquo, não é? Ou
não tão distante, e começa a criar um núcleo. Começa a criar um núcleo a partir desse primeiro contato. Então, há, nesse processo, um espaço que Lacan vai nomear de escola buscando nos tempos antigos. Eu recortei duas passagens. Ele diz que é interessante isso. Trata-se de uma escola e não de uma escola no sentido comum, não é? Porque ele vai buscar esse conceito nos filósofos antigos, nos recantos antigos da filosofia, onde havia itinerário de saber em torno de um mestre, como aquele que verdadeiramente pensava, etc. E não no sentido comum. Se cada um, aqui é que está o problema, se cada um não for responsável diante de si mesmo, ela não terá razão de ser. Ele ainda não havia trabalhado a questão do psicanalista só se autoriza por si mesmo. Tem que ver onde é que eu peguei essa referência, que foi numa revista sobre... Porque agora os textos sobre escola eles estão colocados no livro Outros Escritos. Antes, não, isso era colocado, publicado aqui ou ali. Então, se cada um não for responsável diante de si mesmo, ela não terá razão de ser. Existem dois grandes livros sobre a questão da formação. Um é do Mustafa Safwan, e ele coloca a questão, ele não coloca a formação, a questão, porque ele vai trabalhar, como Lacan, a formação do analista como uma questão. E uma questão sempre há, não é? Privilegia o lugar de questionamento. Questão é questionamento. Quer dizer, a formação como uma questão. A questão da formação dos analistas, antes de Lacan e com Lacan. Hoje nós temos já algumas coisas pós-Lacan. Ele encerra, ele escreve. Belíssimo, belíssimo. É um livro sempre indicado para essas pesquisas. E ele escreve. Ao final do livro, ele encerra com uma frase: mas se cada um não for responsável, né, de nada vai adiantar tudo aquilo que foi colocado. E a Diana Rabinovich, o livro O Desejo do Psicanalista, ela vai repetir, né, a responsabilidade em relação ao discurso analítico. A outra passagem de Lacan é: nós queremos companheiros que prestem serviço e não edifiquem sua posição. Isso depois ele vai retomar na questão do passe. Não há utopia nisso, diz Lacan. Há uma escola que existirá ou não, e que cada um fortaleça sua posição onde puder. Aqui é a escola que ele tem que fortalecer. Quando depois ele vai colocar como acrescentar aqui os analistas, cada um no seu espaço onde trabalha a formação, vai ser responsável, não é, pelo seu ensino, né, e coisas assim. Foi a propósito da ruptura com a Associação Internacional, a IPA, que Jacques Lacan escreve o ato de fundação da Escola Francesa de Psicanálise, que depois foi colocado Escola Freudiana de Paris, não é? Escola Francesa de Psicanálise, com o objetivo de trabalhar a questão da formação dos psicanalistas a partir dos fundamentos da própria experiência analítica. Se pegarem tudo que Lacan trabalha, ele não dá um passo, não é,
se não estiver atrelado à experiência analítica. Ele diz, Lacan, fundo tão somente quanto sempre estive em relação à causa analítica, psicanalítica. Depois ele vai, não é, tentar corrigir isso, vasilinar, e num texto que é um dos textos mais difíceis, o Arthur Dito, ele vai dizer, logicamente, que com vocês, com o meu público, ou seja, o público, que ele diz assim, o público que me causa. Diz que depois algumas pessoas ficaram embaralhadas, embaraçadas com a afirmação de que quando eu estou ensinando, estou na posição da histérica. Só que ele está na posição da histérica, mas enquanto psicanalista. É diferente. Não é diferente uma histérica e ensinar, não é? E alguém que é psicanalista, que ocupa essa função, esse lugar, e que, na extensão, no ensino, vai dar a ver essa posição da histérica, tal como o discurso da histérica que ele vem reivindicar como a estrutura básica para que se instale a situação analítica, não importa se seja um obsessivo, uma histérica, um fóbico, etc. E tal. Foi a propósito da ruptura com a internacional que Lacan escreve a escola francesa, fundo, tão sozinho. E aí ele diz, fundo tão sozinho, quanto sempre estive em relação à causa analítica, aí ele coloca a escola francesa de psicanálise, da qual garantirei nos 4 próximos anos, pelos quais nada no presente me proíbe de responder pessoalmente à direção. Quer dizer, ele coloca que iria dirigir a escola durante 4 anos e ele ficou 10. Não é? A interpretação que os lacanianos mais próximos deram é que ele esperava, com o dispositivo do passe, com os AES, que ele pudesse passar esse lugar. E ou ele gostou do lugar, ou ele não encontrou um momento propício, não confiou, não reconheceu AES à altura de ocupar a direção. Não é? Porque ele ficou 10 anos, até a dissolução. Da fundação à dissolução. Ele irá afirmar, logo em seguida, ao enfatizar uma nova tomada em posição em relação à formação dos futuros analistas, ele irá afirmar uma particularidade do conceito de escola. Ele diz: esse conceito ele deve ser tomado no sentido em que, em tempos antigos, significava certos lugares de refúgio ou base de operação contra o que já então se podia chamar mal-estar na civilização, que Lacan depois vai chamar civilização como discurso. Então, escola ele deve ser tomado no sentido em que, em tempos antigos, significava certos lugares, preste atenção, de refúgio ou bases no plural, de operação contra o que
já então se podia chamar mal-estar na civilização. Olha só, eu tenho aqui umas 10, 15 páginas sobre escola, depois eu passo, mas eu vou deixar aqui para que a gente possa discutir. Ele quer dizer o que com isso? Ele quer dizer que, até então, os grupos analíticos, fundamentalmente a Associação Internacional, Psicanalítica Internacional, a IPA, da qual ele fez parte 30 anos, o mal-estar reinava, o mal-estar na civilização reinava no interior das formações, no interior do grupo analítico, porque ele diz: uma escola de psicanálise é um refúgio e até mesmo bases de operação contra aquilo que já se podia chamar mal-estar na civilização. É uma frase paradoxal. Eu me lembro um colega recém-chegado da França, uma pessoa brilhante, escreveu um texto e eu liguei para ele e disse: olha, vamos discutir isso, porque parece que tem alguma coisa aí porque dizer que uma escola de psicanálise lida bem, acolhe bem o mal-estar, nós temos que saber o que é o mal-estar de Freud. O que é isso que o homem civilizado abre mão do gozo para que se constituam os liames sociais, a civilização. Eu vou abrir para os colegas, cada um, eu falei 15 minutos, cada um 15, 20 minutos. Vamos lá? Flávia, Quem você começa? quer falar? Eu posso falar? Bom, pode começar se quiser. Eu também posso falar, assim. Tá. Então, eu já estou aqui Tá. perguntando, né? Então, olha só, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito à Escola Lacaniana do Rio de Janeiro por abrir esse espaço, né, para que a gente possa trazer um pouquinho para vocês daquilo que nós temos trabalhado, né? A Secretaria do Passe de Brasília, do Rio e de Vitória, com o apoio do José Nazar, que é fundamental para a gente desenvolver esse nosso trabalho, né? E então, assim, é uma alegria muito grande a gente estar podendo compartilhar com vocês aquilo que a gente Aos sábados e compartilha. domingos, não é? Aos sábados e Isso, domingos. Sim. sempre aos sábados e domingos. Então, e aí eu também, nesse momento, eu quero agradecer ao Simil, porque ele traz uma contribuição enorme, embora ele não esteja aqui com a gente agora, mas eu tenho certeza que ele está lá dentro do avião pensando que nós estaremos aqui falando alguma coisa que ele gostaria muito de estar compartilhando com a gente. E aí também agradecer a Joselita por ela ter generosamente aceito o nosso convite, assim, muito em cima da hora. E ela então me perguntou: mas o que que vocês querem de mim, né? O que que vocês querem que eu faça? E eu falei assim aquilo que me veio à cabeça, né? Como assim numa Queremos o seu fígado, né? isso, falei assim, Joselita, bom, eu não posso exigir que ela tenha preparado nada para falar, né? Então, eu falei, olha, o que você vai fazer é escutar o que a gente vai falar e, como sempre, quando eu vejo as suas intervenções nos eventos, eu gosto muito, eu acho que seria legal você fazer intervenções daquilo que você escuta. Então, o convite é que para você nos escute e intervenha. Então, é isso. E aí, Uma posição de mais um, de certo modo. de certo modo, sim, né? Então, aí eu preparei alguma coisinha aqui que eu vou ler para vocês, mas eu vou dizer para vocês que é mais não vou nem dizer uma colcha, né? Porque não é uma colcha, são duas laudazinhas só, mas é de retalhos, né? Coisas que foram me ocorrendo daquilo que a gente vem trabalhando e eu fui. Só que depois, quando eu comecei a ler, assim, que eu fiz isso de ontem para hoje também, fazendo assim um somatório de tudo que a gente
vem falando, né, e levando em conta isso que é o tema também do evento. E aí eu vi que de repente eu estou me repetindo e falei, gente, mas não é possível, eu já estou com esses anos, essas décadas todas, e ainda fico obsessivamente querendo um texto arrumadinho, né? Então, eu estou me permitindo apresentar para vocês um texto que não está arrumadinho. Então, eu estou me sentindo mais saudável, né, por estar trazendo um texto que não está arrumadinho. Tá como foi possível. É provável que tenha coisas que estejam no texto de 2 laudas umas 2 ou 3 vezes. Mas foi o que foi possível e eu com alegria, quero compartilhar com vocês. É assim, a escola, o passe e o mal-estar. É bem pertinente que, nessa nossa contemporaneidade, o tema sobre o mal-estar, instalado nos mais diversos segmentos da cultura, esteja em pauta em nossa escola e possamos nos indagar sobre a pretensão de encontrar no lugar escola de psicanálise um refúgio ao mal-estar, além de uma base de operações, como queria Lacan. Que bom que o Nazar também acabou de trazer isso aí para a gente, né? E é justamente o questionamento. Que refúgio é esse, né? O enlaçamento do analista e escola nos leva a refletir sobre o modo de ser e de estar do analista em consonância com sua praxis e a escolha de onde fazer sua formação, levando em conta princípios e fundamentação teórica do fazer escola. Lacan, na proposição de 9 de outubro, nos lembra sobre a desigualdade dos membros em relação à psicanálise. Se os membros são iguais perante o trabalho, nem todos são iguais perante a formação analítica e o reconhecimento como analista pela escola. Como distinguir o que seja uma instituição de psicanálise do que podemos chamar escola de psicanálise, enquanto o que Lacan chama de refúgio contra o mal-estar? A escola de Lacan não autoriza nem desautoriza ninguém à prática da psicanálise. No entanto, reconhece e garante àqueles que aí venham fazer sua formação, dando provas de sua prática. A escola confere títulos de AME, analista membro da escola, e o título de AE, analista da escola. Este último, conferido àquele que fez o passe, tendo sido reconhecida a passagem de analisante a analista, quando de seu relato sobre sua análise no dispositivo do passe. Assim, a escola se diferencia das demais instituições de psicanálise. O que caracteriza uma escola segundo um princípio, como queria Lacan? Poderíamos chamar escola as instituições onde se ensina psicanálise, no entanto, não se trabalha com o dispositivo do passe? Estou falando do significante escola, como o que pode fazer diferença, como condição mesmo do acontecimento passe. Seria o dispositivo do passe e seus desdobramentos oportunidade de acordar a escola para refletir sobre seu funcionamento, sobre sua prática? Ao longo do processo analítico, um saber é adquirido, um saber que se pretende verificado no dispositivo do passe. Entre o autorizar-se por si mesmo e alguns outros, poderíamos pensar ou alguns outros como aqueles que se dispõem a acompanhar e ou participar do dispositivo enquanto passadores, júri, mesmo o próprio passante que se apresenta para essa verificação, para que essa verificação possa se dar. Seria o dispositivo do passe um importante instrumento de garantia que só em se tratando de escola possa acontecer, sendo vedado a associações ou sociedades pelo simples fato que seu acontecimento elevaria as associações ou sociedades ao estatuto de escola? Sabemos que não é possível a prática do dispositivo sem escola. Haveria escola sem a prática do dispositivo? Passe e escola são indissociáveis. Por isso mesmo, considero fundamental que as instituições que tenham como princípio a transmissão da psicanálise se debrucem sobre o aprofundamento teórico a respeito do dispositivo do passe como dispositivo de formação do analista
e transmissão da psicanálise. Ao longo desse tempo de aproximação com os estudos sobre o passe, estar na Secretaria do Passe, quando um dispositivo acabara de ser anunciado ao público, e logo em seguida outro dispositivo oriundo da Secretaria do Passe da gestão anterior seguia seu curso, possibilitou experimentar e perceber alguns paradoxos e turbulências, às vezes certo mal-estar e sensações, como fossem questionamentos sobre se tal dispositivo seria mesmo uma condição para fazer escola. Embora o procedimento do passe não seja obrigatório na escola de Lacan, ou, por outro lado, não seja obrigatório que todos a ele se submetam, espera-se que alguns o façam. No entanto, não será sem risco, como fosse provação importante para o passante e todo o agrupamento de analistas que compõe aquele entorno. Há que haver confiança entre os atores que compõem o dispositivo, seja a própria teoria, o passante, os passadores, o júri, ou alguns entraves podem inviabilizar o procedimento, inviabilizando assim a verificação de que uma análise possa mesmo produzir um analista. E mais ainda, responder à importante questão: o que é um analista? Então, gente, aqui eu estou dizendo que quando se inviabiliza um processo passe, a gente está inviabilizando uma das coisas mais importantes, que seria a verificação de que se uma análise ela possa mesmo produzir um analista e responder a essa questão: o que é um analista? Considerando que se pode aguardar como possibilidade de renovação a partir do trabalho com o dispositivo do passe, mesmo e até motivada por turbulências e paradoxos, continua sendo fundamental refletir sobre o lugar do passe na escola, abrindo para novas propostas, inclusive de reconfiguração do procedimento, tendo em conta o papel da escola de Lacan em nossa contemporaneidade. Assim, certamente, o novo instaurado, assim, desculpa, me perdi aqui um pouquinho. Assim, certamente, o novo instaurado pelo encadeamento teórico, mais a curiosidade despertada pelo percurso, provoca entusiasmo e desejo de prosseguir nesse encalço. Pode ser que a alguns não interessa mergulhar na teoria que sustenta o dispositivo. Afinal, trata-se de um procedimento que foi feito para poucos. Foi feito para poucos a priori, tão distante da maioria dos analistas, sobretudo dos mais jovens. No entanto, nesse pensamento não está sendo levado em conta desdobramentos que ressoam no agrupamento de analistas, que, quando e se escutados, colocam em pauta o funcionamento. O passe vem possibilitar o fenômeno específico da existência de uma escola e tenta dar conta do analista da possibilidade de se transmitir o que é um analista. É fundamental a reflexão sobre o lugar do passe na instituição psicanalítica e na formação do psicanalista. Essa reflexão deve abrir para novas propostas, não somente sobre a reconfiguração do procedimento do passe, tendo em conta o papel da escola na sociedade contemporânea, com o inevitável mal-estar no seu interior, representante daquilo que se dá no mundo. Esse processo exige uma permanente crítica e a renovação da instituição analítica, reafirmando, assim, o papel da escola de Lacan em seu valor de verificação da existência da análise e como meio de formação do psicanalista. É isso. Muito bom. Muito bem. Lindo. Ótimo, Celeste. Isso porque o seu trabalho estava meio desorganizado, né? Organizado, né? Tá ótimo, super organizado. Então, para mim também é uma alegria estar aqui na prévia da Ciranda. A Ciranda é um congresso que sempre traz muitas novidades boas. Como disse uma vez o Luciano Elia, é um acontecimento da cidade. Vamos a ela, né? Então,
Então, Nazar propôs, né, que a gente vem se encontrando, né, discutindo, e o Nazar propôs para hoje a gente trabalhar ou discutir essa questão da escola como refúgio e base de operação contra o mal-estar na civilização. Daí, essa uma frase, assim, uma afirmação do Lacan que me causa muitos enigmas, né? Assim, eu fui procurar, inclusive no dicionário, o que é refúgio, né? Que é aquilo que serve de amparo e proteção para o sujeito. Aí fui procurar também no texto do Freud sobre o mal-estar, né? E lá ele fala sobre as fontes causadoras do mal-estar, né? Então, ele fala que é a natureza, né, que o humano não consegue controlar, né? E aí a gente tem Líbia, sul do país, né? Os limites físicos do corpo, né? O envelhecimento e as doenças. E, por fim, aquele que Freud diz que é o mais que causa mais sofrimento, que é o convívio com o outro. Uhum. Aliás, né, assim, o texto Mal-Estar, né, assim, me parece que o tema central é esse, né, assim, que a entrada na cultura implica em restrições e perda de gozo, e é isso que causa o mal-estar, né? Então, assim, bem resumidamente, o que a gente pode falar é que o sujeito ele não sobrevive sem o outro, mas o convívio com o outro implica em sofrimento, porque causa restrições na perda de gozo, digamos assim, né? Então, se a gente seguir essa ideia, a gente pode pensar que o mal-estar remete à castração, né? O mal-estar remete, eu acho que a ideia principal é poder pensar isso, que o mal-estar remete à castração. Então, e pensar também que o desejo, então, ele não é anárquico, né? Assim, nesse sentido, que o limite é o outro, né? Então, aí, assim, pensando nisso, é, se a gente falar que a escola como refúgio contra o mal-estar, dá a impressão, primeira ideia que me vem, né, assim, a escola como refúgio contra o mal-estar, seria assim no sentido de proteger o sujeito da castração. Eu fiquei pensando nisso, né, assim, que fica meio bizarro, né, quando afirma isso, como se o mal-estar fosse proteger o sujeito da castração. E me parece que não é disso que se trata, né? Porque a proposta da psicanálise é justamente, me parece, o contrário, né? Assim, me parece que ela leva o sujeito, né? Assim, a consentir a castração, né? A formação do analista. Então, eu fiquei pensando se a questão, né? Então, assim, pensar se a escola funciona como refúgio e bases de operação contra o mal-estar, na medida em que ela proporciona, digamos assim, uma regulamentação no convívio com o outro. Essa é uma questão de pensar a escola como refúgio, na medida em que ela funciona, né? E eu pensei também, né, Luiz, sobre a questão do estatuto, do regimento, né, assim, da gente, porque o Luiz tem pensado, tem trazido para a escola, a gente está tentando reformular o estatuto e o regimento, e isso tem trazido muitas questões importantes, me parece. Então, pensar nisso, né, assim, na escola, funciona como refúgio de base de operações contra o mal-estar, na medida em que proporciona uma regulamentação no convívio com o outro. Daí eu pensei
né? Assim, se a gente poderia pensar nessa regulamentação no tripé freudiano, por exemplo, né? A supervisão, estudo teórico e análise como uma forma de acolher de lidar com o convívio com o outro, né? Assim, uma forma de regulamentar, e aí é nesse sentido que seria o refúgio e a base de operação. Por exemplo, daí que Freud coloca esse tripé. E aí pensar também, assim, esses dias eu estava lendo um texto num livro da comemoração dos 90 anos do mal-estar na civilização, vários autores falando sobre o mal-estar, e um deles fez uma articulação, fez uma leitura, né, do aforismo lacaniano, autorizar-se por si mesmo e por alguns outros, à luz do tripé freudiano. Daí, assim, ela coloca, né, o autorizar-se por si mesmo e alguns outros no parâmetro assim, de uma análise, e a supervisão e o ensino teórico como alguns outros. Uma proposta dela. Bom, daí isso. Então a questão, né, Nazar, que eu queria colocar, então, diz respeito a isso, assim, pensar a escola como refúgio e bases de operação a partir, nesse sentido, assim, de regulamentação do convívio com o outro, digamos assim. E aí, para fechar, né, na última reunião assim que a gente estava fazendo do Estatuto da Escola, teve um item que falava um pouco assim sobre o espaço físico da escola, né? Como é que seria isso, né? Assim, caso um dia a escola acabasse, né? E aí isso me tocou de alguma forma, né? E eu acho que isso remete justamente para a questão da castração, né? E aí, queria ler aqui um parágrafo que fala sobre isso, porque aí eu lembro até da fala da Tereza, né? Que, Tereza, você falou assim no final, eu espero que isso que não termine, né? E que várias outras gerações possam usar esse espaço físico, né? Daí tem um parágrafo aqui nesse livro que fala o seguinte: é uma expressão de desejo que a psicanálise transcenda. Desejar sua permanência implica dar-nos conta de sua presença e aceitar nossa impermanência. Ela levanta a questão da transitoriedade, né? Ante essa prática tão frágil como toda a criação humana, mas que ainda persiste. É uma ferida narcísica, necessária, que não é sem mal-estar. E que, em minha opinião, mantém a vigência do tripé freudiano para os que querem praticar a psicanálise. É isso. Legal, Flávia. Muito bom. Muito lindo. Muito bom. Flávia, de quem é? Eu perdi. De quem é? Deu uma cortada aqui, a última frase. Você quer saber a autora? Quem escreveu? Clara Klugler. São 20 autores. São Isso 20 mesmo. autores. São 20 autores. Esse, especificamente, é Maria José Segon. Bom, a gente só pode falar depois, né? Eu estou doida para falar, Darlene. Agora é Joselita. Vamos deixar a Joselita primeiro.
E tem também o Hernani, né? Bom, Eu? Eu É, sou você. amanhã, eu sou Ah, amanhã, você é só Tereza. amanhã? Tá bom, tá Amanhã do bom. fórum, Tá sobre a bom. formação, isso. bom, enfim, então, boa Mas tem noite umas para questões todos. boas aqui. E, Boa noite, bem, Joselita. bueno, eu, hoje eu fui pega assim de surpresa frente a um inexultado da questão. O Simil me liga, eu estava atendendo, e disse para mim assim: preciso falar com você em caráter de urgência. Bom, eu tomei susto, né? Porque estamos vivendo um clima terrível e está seco, todo mundo passando mal, estamos assim no deserto. Falei, bom, o que será que aconteceu? E aí ele vem com a seguinte conversa, né? Que me pede para representá-lo nessa abertura e que ele não ia poder vir porque ele estaria no avião. E isso, assim, a primeira coisa que me veio à cabeça foi da impossibilidade de representá-lo, né? Como é que eu posso te representar, né? Para seja lá o que for. E aí vem aquelas conversas e que você pode, sei lá o quê, papapá, mas eu caí num ponto assim de esvaziamento, porque a surpresa foi muito grande. Eu estava como a mãe de Eros, a própria penúria. Não tinha me esquematizado para poder preparar qualquer trabalho para a ciranda, não é? E não articulei nada, não pensei nada, não li nada. E aí, o que eu mais estranhei foi que eu não senti angústia. Eu não fiquei ansiosa. Não entrei numa crise histérica de arrebentar herpes por todo o corpo, alergias e diabo. E eu achei interessante, eu fiquei pensando nisso, né? Por que que eu não me angustiei frente a esse chamado do Simil? Porque, na verdade, não foi um convite, que, aliás, eu agradeço muito a todos vocês como sendo um convite, não é? Mas foi um chamado. E como soldado disciplinado de Pouillon, eu falei assim, bom, eu tenho uma tarefa para cumprir e, e vou fazer o possível de dar conta de cumprir essa tarefa, sem pensar muito nisso, não é? E ver o que vai ser possível fazer. E foi uma experiência interessante essa que eu passei hoje. E, de fato, eu não li nada, não organizei as minhas ideias, né? Mas anotei algumas coisas, fiz apenas anotações, não tem um texto elaborado, né? E então a conversa começa com Nazar, não é? Com relação Lacan fundou Lacan, ele fundou a escola, não é? Frente à impossibilidade da IPA de suportar o real, né? O que ele coloca motivo da sua excomunhão, né? E com isso surge ao psicanalista, ao psicanalizando, e como é uma relação ternária, não é?
no meio, entre uma e outra, entre um e outro, né, há o vazio do meio. E esse vazio do meio, então, o psicanalista, o psicanalizando, e o vazio do meio. Então, nesse vazio do meio, o que pode ser colocado aí? Não é? A instituição como uma possibilidade ou a instituição como uma impossibilidade, não é? O próprio real, dar conta disso, né? Como é que eu vou responder a essa insurgência do real, que me tira da cama, me pega de surpresa, me pega desprevenida, não é? Mas alguma coisa tem que ser feita. Então, eu fiquei pensando numa frase do Lacan, que eu li em algum lugar, não vou me lembrar agora, que ele diz assim que existem duas posições para o analista, um que é a impossibilidade e outro que é a impotência. E entre a impossibilidade e a impotência há o abismo. E ele diz, é preciso apostar no abismo, que daí alguma coisa deve advir. Não é? Então, aí eu me lembrei de uma passagem do livro da Terceira, que eu fiz, eu vou até ler para vocês, porque essa frase, né, o mal-estar, a escola, né, como... Deixa eu só pegar aqui para eu ler direitinho. Refúgio e base de operação contra o mal-estar na civilização. A Flávia, quando ela disse que essa frase, né, trouxe enigmas para ela, né, trouxe para mim também. Há muito tempo que eu escuto isso, né? Aliás, eu até escuto do próprio Nazar, durante anos que trabalhamos juntos, ele está sempre repetindo essa frase nos momentos, né, adequados para isso, que é esse refúgio e base de operação contra o mal-estar. Essa palavra contra realmente me produz assim, dá um estancamento, estanca, contra, né? Contra, né? E é possível, né, se estabelecer uma base de operação contra o mal-estar, trazendo aqui o que a Flávia traz, né? Os que provocam sofrimento, que é a natureza, os limites físicos do corpo, e o maior sofrimento, que é o meu inferno, são os outros. Não é? E como é que eu posso criar uma base operatória contra o inferno? E aí me lembrei de Dante, né, no Purgatório, quando ele diz, em alguma passagem, ele diz o seguinte: se você já está no inferno, não tem como brigar contra os demônios. Aprenda a dançar com eles. É a única saída. Daí eu vim aqui, na Terceira, que eu tinha visto isso há algum tempo, e aí me retornou alguns pontos que eu queria trazer para vocês, para a gente refletir sobre essa questão do contra o mal-estar. O Lacan, lá na página 28, onde ele vai trabalhar a questão da psicanálise, é um sintoma, ele diz assim: o sentido do sintoma depende do furo do real, do sucesso da psicanálise. O que lhe é demandado, prestem atenção nessa palavra de sucesso da psicanálise, que ela é aqui capciosa. O que lhe é demandado é que nos livre do real e do sintoma.
né? Ela sucede, se tem sucesso ela tem sucesso nessa demanda, podemos esperar qualquer coisa, a saber, um retorno da verdadeira religião, por exemplo, que, como vocês sabem, não parece definhar. A verdadeira religião não é louca. Todas as esperanças lhe são boas. E posso dizer, ela as santifica. Então, é claro, isso lhe é permitido. Bom, vamos mais para frente um pouquinho. Aí ele vai dizer o seguinte: se a psicanálise, então, tiver sucesso, ela se apagará por não passar de um sintoma esquecido. Ela não deve se impressionar com isso. É o destino da verdade, tal como ela mesma coloca no princípio. A verdade se esquece, portanto, tudo depende de o real insistir. Para isso, é preciso que a psicanálise fracasse. Eu achei isso, assim, ótimo, não é? Então, a gente pensar, se o sucesso da psicanálise nos livrar do real e do sintoma, que é aí que eu faço a leitura do abrigo contra o mal-estar, no sentido que a Flávia coloca, né, contra a castração, né, ou se nós vamos, então, apostar no fracasso da psicanálise. Mas o que vem ser isso, né? Bom, uma das questões que o Lacan levanta aqui é impossível que se constitua um laço social entre os psicanalistas, não é? Então, pensar a escola como uma instituição, levando em consideração essa impossibilidade do laço social. A impossibilidade não é o mesmo que a impotência, né? A nossa impotência em relação a convivermos, né, coletivamente. E ele vai dizer por quê, né? Porque não, o discurso da psicanálise é impossível de constituir um laço social. Assim como em Marx, né? Só existe um sintoma social. Cada indivíduo é realmente um proletário, segundo Marx, né? Quer dizer, não há nenhum discurso com o qual se possa fazer laço social. E o Lacan traz isso para a psicanálise. Por quê? Né? É impossível de fazer laço social. Porque a relação na psicanálise entre analista e analisando é uma relação fundada na impossibilidade da relação sexual. Portanto, né, não constitui laço. E aí, essa insistência na escola, né, conforme a Celeste coloca muito bem, não é? Uma análise, será que uma análise vai produzir um analista, né? E, enfim, o que é uma analista, se a escola pode dar conta de responder isso psicanaliticamente, não é? E eu penso que o impossível das relações sociais numa escola é por conta dessa impossibilidade de se constituir uma coletividade. Então, que eu pensei aqui quando a Celeste coloca a questão do produzir um analista, né? Isso só é possível, e acho que isso é uma fonte de mal-estar, porque não há um que possa garantir, né, que existe, há aqui um analista, se essa análise produziu um analista, não é? A não ser com a criação de dispositivos que possa dar conta disso, mas mesmo assim não dá conta, né? Porque mesmo o dispositivo
do passe que vem colher, não é? Um momento fecundo da fundação da letra no inconsciente, que esse analisando conseguiu produzir em sua análise, né? Existem controvérsias, né? Esse passe pode ser passado ou não, bem ouvido ou não. Então, a questão do nosso maior problema ser a relação com os outros passa por essa questão, né, da consistência do nosso imaginário, que é o nosso maior empecilho, né? Então, o Lacan vai dizer o seguinte também, continuando aqui. A questão da responsabilidade que o Nazar traz, né? A responsabilidade de cada um tem que responder pelo seu percurso, vou colocar assim, pelo seu desejo, né? Justamente que é essa posição do um a um, né? Não é possível, né, que seja constituído por outra via, né? Não é possível que eu não tenha uma responsabilidade, né, a ser colocada, a ser enfrentada dentro de uma escola. E aí, já estou terminando, do que nós temos a responsabilidade, enfim? A responsabilidade de dar conta, de sustentar um discurso, não é? Que não faz laço social produtor de mal-estar numa escola. Acho que a grande fonte do mal-estar numa escola, no meu entender hoje, sem muito preparo, sem muito elaborar, não é? É essa impossibilidade do laço social. E outra coisa que ele fala muito, muito bom, né? Que é o seguinte, quando ele vai falar a angústia dos cientistas. O engraçado de tudo isso é que seja o analista que dependa do real nos anos que virão, e não o contrário. Não é? Se negarmos o real, né, nós não fracassaremos, lá no sentido capcioso que a psicanálise não fracassa, ela tampona, né? Ela abriga nesse sentido de acolher o mal-estar, de tamponar a castração. Não é de modo algum do analista que depende o advento do real. O analista tem por missão enfrentá-lo. Apesar de tudo, o real poderia tomar as rédeas, sobretudo desde que passou a ter apoio do discurso analítico. Então, é isso. Eu só mais uma coisa para terminar, que o Nazar cometeu um ato falho que eu achei muito bom. Ele vai dizer assim, tão somente, né, eu fundo, né, tão somente ligado à causa que parará. E é interessante que esse tão somente, eu escutei esse tão somente, não é o mesmo que solitariamente, né? Então, eu queria chamar a atenção para isso, que é tão somente ligado à causa que o motiva, né? E, concluindo, a escola tem que dar conta de abrigar o real e seus efeitos e as suas consequências na impossibilidade de nos tornarmos um laço social. Só isso, terminei. Muito obrigada, Joselita. Que bom. Muito obrigada. A frase de Lacan é:
fundo, tracinho, tão sozinho quanto sempre estive em relação com a causa analítica. Sim, mas Depois, e na você disse tão terceira, somente. então, depois da terceira, ele vai acrescentar com o público. É o público que me causa. Não, mas o seu Bom, ato, vamos. sim, concordo, é o tão somente que eu achei interessante destacar isso, né? Que Então, passei batido aqui. Tão sozinho, tão somente. é, é diferente de tão sozinho, né? É, totalmente diferente. Depois do seu tão somente, o tão sozinho de Lacan fez um outro sentido para mim. Tá? Vamos lá? Como é que a gente vai fazer em termos de debates? Quem Porque quiser perguntar, né, levanta a mãozinha. nós rodamos e não falamos o que é essa afirmação de Lacan. Não é? Quer dizer, aliás, se tornou mais confuso. Se tornou mais confuso. Isso é bom. Porque a razão estruturante de uma escola é que haja de forma sólida, maciça, né, esse refúgio, essas bases no plural contra aquilo que já havia sido chamado, na época, né, das escolas, mal-estar na civilização. Quer dizer, o fundamento de uma escola, Lacan parte tem uma passagem do Miller muito interessante numa entrevista, que ele vai dizer: escola de psicanálise é lugar de insegurança. Por quê? Ele quis dizer com isso, ele não acrescentou isso. Porque a escola ela vem de uma reunião do diretório da Escola Freudiana de Paris, quando a Pierrat acusava Lacan e não estava dando a devida atenção às nominações, e ele diz: mas eu tenho pedido para você. Bom, aí na semana seguinte ele vem com a proposição. E ele diz: se nós não sabemos o que é um psicanalista, vamos perguntar para aqueles que desejam se tornar psicanalistas. Olha que interessante. Então, a escola, né, e aí que ela tem como pilar, né, ele vai trabalhar os conceitos de estrutura. A partir do prefácio da edição alemã dos escritos, ele reivindica a questão das estruturas, né, do que é transmissível, do certo. O certo, somente o certo, a certeza é transmissível. Então, nós temos os cartéis, não é? Eu havia até colocado aqui, a razão e o fundamento de uma escola de psicanálise vai depender da efetividade da prática de cartéis. O cartel é uma estrutura básica de trabalho. Essa prática de cartéis sustenta um novo liame social. Existe, sim, liame social. E é isso que Lacan reivindica. Ele vai reivindicar a partir dos efeitos do discurso do analista. Então, de um novo liame entre analistas, na medida em que leva a uma queda das identificações de pessoa a pessoa e aponta para uma identificação, um por um, ao furo próprio inconsciente. Há aí um movimento em direção ao trabalho, regido, e tão somente regido, por uma lógica mebiana, ou seja, de tal forma, preste atenção, o funcionamento de um cartel, que cada membro, cada um fosse indispensável. Quer dizer, quando alguém não pode ir, não pode haver reunião de cartel. Não pode. Ela tem que ser suspensa. Não é? É indispensável. O cara não pode faltar. E, mais, uma falta impede seu funcionamento. Agora, e uma saída de um membro de um cartel,
a sua dissolução. E aí, a outra questão que Lacan vai colocar então, o cartel se constitui de uma impossibilidade de escrever o real pelo qual ele próprio se funda, sob a condição de, para o mais um, mas também para os outros, porque é uma função que circula, a pulsão de morte, velar para que isso não seja ocultado, todos sendo convocados a identificar-se ao furo que constitui essa ânsia para fazê-la funcionar. É interessante, porque ele coloca como pilar os cartéis, que ele vai fundar um novo coletivo que está muito bem escrito na Matesis Falha, publicado na revista Dizer. E vai colocar a experiência do passe. E, com isso, ele vai introduzir um refúgio, uma base de operação contra o mal-estar. Porque você vai operar pelo viés do real e não os homens civilizados, que têm que abrir mão dos seus desejos, das suas pulsões, da sua sexualidade, para se unirem harmonicamente. E leiam, por favor, viu, Flávia? Esse livro que você mostrou, o texto que eu li e gostei muito foi da Clara Kruger, que é presidente, se tornou agora, essa semana, presidente da Escola Freudiana de Buenos Aires. Na página 107, capítulo 7, do Seminário 17, quando vai trabalhar Édipo e Moisés, pai da Horda, que é lindo, ela cita isso desse seminário para trabalhar a questão do mal-estar, que Lacan vai dizer sobre a questão da fraternidade. Vou fazer as energias que empregamos em sermos todos irmãos, ele estava trabalhando o pai totêmico, provam bem, evidentemente, que não o somos. Mesmo com nossos irmãos consanguíneos, nada nos prova que somos seu irmão. Podemos ter uma porção de cromossomas completamente opostos. Essa obstinação com a fraternidade, sem contar o resto, diz Lacan, a fraternidade, a liberdade e a igualdade é coisa ridícula, que seria conveniente captar o que recobre. E aí ele segue dizendo que só conheço uma única fraternidade. Falo da humana, sempre do humus. É a segregação que ele havia apontado na proposição de 9 de outubro. Para mim, é o seminário mais difícil do Lacan. Mais rico e mais difícil, sobre os discursos. Eu poderia dizer uma coisa, Nazar, com relação à questão desse novo liame social que o Lacan propõe. Esse novo liame social, ele só pode ser possível com base num discurso que não seria do semblante. Porque o discurso do semblante que é o que vai ligar o imaginário e o simbólico, não é? E a partir do momento em que esse discurso não se constitui mais o semblante, né, como uma determinante das relações sociais, é claro que vai criar um novo laço social. Agora, como vai ser possível suportar, eu acho que é isso que preciso dar conta, já que há uma comunidade, em termos de coletividade, né? Não no coletivo do senso comum, mas no coletivo da reunião do um mais um, mais um, mais um, que eu pego a frase do Lacan, né? Tão sozinho, cada um de nós, tão sozinho como somos e como estamos, né? Como é que nós vamos nos enlaçar a partir dessa solidão? Né? E eu penso que a escola é uma base operatória para darmos conta de enfrentar essa solidão, não é? Porque é importante para suportar o real. E o real há que suportá-lo, não é? E não negá-lo
E a Mas não angústia, se trata de Axis suportar, o real suportá-lo. É alguma coisa da ordem da surpresa. sim. Não é? Eu não tenho como me antecipar ao real. E o que que eu vou fazer com isso? Que aí é que está a Hein? questão. O que eu vou fazer com isso? Aí é que entra só depois. Uhum, O tempo do Freud, né? Só depois. Mas sim. vamos abrir para debate aí, pessoal. Está cheio de mão aí. Não, tem duas mãos. Darlene A está Darlene inscrita, É bem, depois é, Tereza. é, é bem rapidinho, até porque, obrigada por todas as falas. De alguma maneira, o Nazar trouxe já o que eu queria, porque não foi dito, parece evidente, mas o único ponto do mal-estar que é possível, digamos, introduzir algo e produzir um refúgio é na relação com o outro, porque a potência da natureza é impossível. Nenhuma escola nos defende e nos protege da fúria da natureza. Contra a morte, nem pensar, né? É contra o nosso perecimento, né? E a única possibilidade é justamente de introduzir um novo laço, uma possibilidade de que não seja, né, pelo grupo, de que não Eu ia seja falar, um exatamente. lugar, né, de vigência das pequenas diferenças, como ele, né, ele traz lá no Psicologia das Massas, e daí ele traz a lógica dos cartéis. Nazar, você está mudo, eu acho. Está Você com o falou alguma microfone coisa? fechado. Fecharam aqui. Por isso é que é fundamental se trabalhar, quando futuramente formos trabalhar essa história do passe, a questão do S de abarrado. Esse é o fundamento de uma escola e que sustenta o desejo do analista. Pois é, porque Essa no porra do final de S de análise, abarrado. quer dizer, a barra, né, se desloca do sujeito para o outro, né? E é isso que faz com que cada um se implique a partir do seu desejo, né, e da sua singularidade. Isso também é uma forma de proteção contra o mal-estar, e que você trouxe muito bem, onde as diferenças se apagam, né, a partir de uma identificação com traços de um mestre, de um líder, enfim, e por aí vai. Né? Quer dizer, na medida em que esse A é barrado, a mestria, né? Acaba. Por isso é que nós temos que pegar o conceito de mal-estar de Freud, que ele diz, nos tempos antigos, então o conceito de escola, ele vai fazer um tipo de trabalho com os cartéis e o passe, não é? E aí entram sessões clínicas, que nós mudamos o tipo de trabalho, introduzindo uma espécie de passadores, de fazer incidir o real da castração. Não cessa, não é, de se escrever o real da castração. Os efeitos da destituição subjetivas, elas vão estar presentes. Porque é uma frase capciosa que a gente repete, mas ela é linda, porque é contra isso. É isso que fundamenta uma escola. A pergunta: o que é um psicanalista? Não é? Esse lugar de angústia, de insegurança, não é? Que é diferente do corporativismo das sociedades e da associação. Agora, tem que ler o texto da Brigitte Lemaire, Uma Tese Falha, está no Dizer. Vai trabalhar o novo coletivo do Lacan. Eu gostaria de falar também. A Tereza. propósito primeiro, dizer que eu gostei imensamente de todas as intervenções. Eu acho que essas discussões sobre escola, para além das respostas que a gente possa encontrar, o simples fato de nós estarmos discutindo esse assunto já nos traz e aí eu vou dizer, uma outra maneira de estarmos juntos trabalhando, que me parece bastante importante, porque, de alguma maneira, esse tipo de trabalho é uma tentativa de quebrar
o jogo de espelhos, que muito frequentemente, porque somos humanos, a despeito de estarmos envolvidos, né, de alguma maneira prevenidos contra o real e envolvidos nos trabalhos de transferência que a gente se ocupa entre nós, né, e também com os nossos analisandos, o modo como a gente trabalha a questão da transferência. Para além disso, é muito difícil, e eu acho que é por isso que o Lacan traz essa frase, que está também lá no seminário, esqueci o nome agora. 21? Está também no seminário 21. Le nom du père. Não. Problemas cruciais. Os problemas cruciais, que ele coloca essa frase lapidar como o problema crucial para a comunidade analítica, que é como trabalhar a questão do mal-estar, que eu entendo esse mal-estar como inerente, né, à questão das boas intenções, né? Eu acho que ele coloca a problemática do mal-estar exatamente em função de que cada um de nós, no convívio com os outros, estamos sozinhos, estamos com os outros, isso é que é paradoxal, mas nós estamos sozinhos na nossa posição como analistas. Isso é paradoxal. E, ao mesmo tempo, há o fato de que cada um de nós está diante do nosso próprio fenecimento. Ninguém vai ficar para semente. E o que nós somos capazes de transmitir na relação com os nossos pares, tendo em vista isso, né? Aí, como eu acho que é interessante que a Joselita trouxe, não diria impossibilidade, mas a dificuldade de fazer um outro laço social. É difícil. Eu acho que há essa insistência, mas há dificuldade, né? Por quê? Porque a gente esbarra com o narcisismo das pequenas diferenças, a gente esbarra com os limites da nossa própria compreensão dos nossos atos. Então, eu acho que tem muitos problemas que se apresentam a partir dessa frase do Lacan. Agora, eu fiquei me perguntando, Flávia, que você trouxe essa observação sobre o fato, né, de que seria preciso que a gente colocasse em perspectiva cada escola, levando em conta de que a nossa experiência dentro, lá no convívio com os nossos pares, ela tem um tempo limite, que é o tempo de existência de cada um de nós. Como é que a gente pode, de fato, fazer com que essa transmissão, tendo isso em conta, como a gente pode pensar uma transmissão que, de fato, faça série? Porque o que eu percebo, e olha que já são 40 e tantos anos de convívio, né, dentro das comunidades analíticas, né, o que eu percebo é sempre um ponto de rompimento. Quando você pensa que você, de fato, pôde, não é exatamente transmitir, mas que você pôde estabelecer algum tipo de convívio onde, minimamente, aquele estilo de dizer se apresenta num certo encaminhamento serial, vem algum real, vamos dar o nome, que rompe, né, essa certeza de que você, de fato, pôde transmitir o suficiente para que, de alguma maneira, você possa minimamente se retirar. Se retirar, nem que seja por um tempo. Parece que
É um trabalho, eu diria, às vezes a impressão que me dá é um trabalho de Sísifo. Você leva a pedra até lá em cima e ela desce, né? Ela vai, cai ladeira abaixo. Eu estou querendo dizer com isso que, nas nossas escolas, pelo menos, e eu frequento essas escolas, algumas, né? Desde o seu início, esses rompimentos eles se repetem. Não que isso não deva acontecer ou não possa acontecer, mas a minha pergunta é, de fato, se esses rompimentos eles são necessários, talvez eles sejam, né? O que a gente pode pensar como continuidade dentro de cada uma dessas escolas? Ou seja, que tipo de transmissão pode se efetivar, dado que esses rompimentos são inevitáveis? Essa é uma questão que eu tenho, que eu não me Isso é a coloco na psicanálise. condição de responder, mas Isso é a que eu acho psicanálise. que é importante a gente se perguntar sobre isso. Posso colocar uma questão? Pode. Olha só, me chama muita atenção, tanto no ato de fundação, quanto na proposição, quando ele fala dessa questão da escola enquanto refúgio, os termos usados por Lacan, né? Não sei se vocês têm a mesma impressão que eu tenho, mas são termos bastante militares, que é base de operação, refúgio, né? Que eu anotei mais aqui, dispositivo, quer dizer, e também a gente pode lembrar aquela questão que ele diz que toda sociedade se funda a partir de um real. Há um real em jogo na formação do analista nas sociedades ou em toda instituição, alguma coisa assim ele diz. E ele diz que se produz também uma negação sistemática desse real. Eu penso, né, que Joselita trouxe uma questão que eu achei bem interessante, que foi essa história de que a relação é impossível, né, e isso causa um mal-estar. Se a gente pensar do ponto de vista da neurose, o neurótico não quer saber disso, de que a relação é impossível, ele quer a completude. Não é? Então, eu fico me perguntando, não é, se justamente quando ele aponta para a escola enquanto refúgio ao mal-estar, é justamente para que a gente não caia nessa ilusão da completude. Não é? Eu penso que é justamente para a gente poder lidar com o real que há. E essa questão de lidar com o real, isso também vai ser singular. Agora, tem uma questão importante que o Nazar lembrou de trazer, que foi a questão relativa aos cartéis. Não é? O cartel faz laço, mas a gente precisa, Mas Joselita, laço também. não é grupo, né? Não, Liame, eu estou falando desse Eu laço. sei, Mas eu eu só estou estou falando, sabe de lembrando. quê? Mas eu estou falando, Tereza, desse momento, porque a gente não pode pensar que cartel é cartel o tempo todo. Aham. Cartel não é cartel o tempo inteiro. Então, é a mesma. Desse mesmo lugar que eu vejo a questão da escola. A escola não é escola o tempo inteiro. Sim. Há um fazer escola, há um fazer cartel. E eu acho que nesse momento é que há essa possibilidade, é como se houvesse uma junção e disjunção desses momentos, de acontecimentos, são acontecimentos. Não é? E é nisso que a gente pode pensar até, nesse real que se presentifica aí, e que com isso se faz alguma coisa. Mas parece, só Diga, tomando a questão que você está trazendo, parece que sim, a gente só lembra, quando estamos no ambiente dos analistas, a gente só lembra, de é, fato, desse isso, real quando isso, algo vem
perturbar, É, digamos assim, é, é. a paz, A né? paz, a Quando há harmonia. um É, ponto de ruptura, isso. né? E Olha é só, eu tenho um curioso, exemplo. porque, às vezes, em função do ponto de ruptura, muitas Sim, vezes a escola pode se renodular de outra maneira. isso. Então, eu me pergunto se esses pontos de ruptura, lembrando Felipe e Julián, se eles não são necessários, Não, isso, necessários, né? não é Isso, acho que mesmo? são. Se eles Eu não acho são que são, necessários, acho que porque são. é, ok, que chega um momento que alguém pode, né, não conseguir mais estabelecer uma transferência de trabalho dentro daquele ambiente onde, até então, né, fez a sua formação. Ok. Até aí, ok. É que essa ruptura se dê, que o sujeito possa se retirar, mas o que faz questão para mim, pelo menos o que eu tenho assistido, e isso não são só nas escolas brasileiras, eu quero colocar aqui só nas 3 escolas que eu, de alguma maneira, acompanho aqui. Mas também em outras escolas do Brasil que eu vejo os colegas enfrentando esse tipo de situação idêntica. E também lá fora. Por que aquele que se retira precisa apontar o dedo, né? Por que esses não podem se retirar pura e simplesmente porque não querem, não encontram mais uma forma de estabelecer uma boa transferência de trabalho com esses com quem ele trabalhou durante X tempo. Eu acho válido que o sujeito possa se retirar, mas se retire pelos seus motivos. O motivo não pode estar no outro, o motivo está em cada um. Eu posso Né? dizer alguma coisa a partir do que você falou, Tereza? Você me permite? Com relação à questão da ruptura, né? Eu tenho uma visão seguinte: a ruptura ela é necessária, Uhum. ela é necessária. Agora, resta saber onde, como, em que lugar vai se dar essa ruptura. Porque tem Sim. uma frase do Lacan que eu me prendo muito a ela, que ele diz assim: crise real ou imaginária, não é? Só se restabelece a partir da instituição de uma nova ordem simbólica. Isso. Então, ela é necessária porque eu acho que há uma cristalização desse RI, né, que não descola, né, que é aquela reta infinita, né, que é a imaginarização do real, né, o imaginário toma o real, né, como realidade, e isso cria Gran problema, não é? guerra. Exatamente, uma guerra. Então, porque é aquela coisa do espelho mesmo, né? O meu outro é meu inimigo, o meu íntimo é meu inimigo, não é? Sim. Então, esse ponto que você está colocando, Teresa, me faz pensar. Tudo bem, o sujeito quer sair, quer fazer o seu rompimento, né? Que faça. Ele pode escolher outras escolas, que eu até o Nazar aborda isso no começo, né? A questão da escolha das escolas. O porquê, né? O porquê que essa ou aquela outra escola me diz respeito, né? Mas acontece que, pela minha experiência aqui em Brasília, que é muito problemática, que nos coloca uma questão, né? Que é a vigência de um ódio mortífero. Os Sim. rompimentos todos foram feitos com Mas base é no ódio. exatamente isso que eu estou falando. E não estou exagerando, gente. Não sobra um. É uma coisa assim tão
tão endêmica que merece um estudo de saúde pública. Mas eu não sei, Joselita, eu vou entrar aí Não nessa sei. seara aí, se é tão ruim assim a questão do ódio, da manifestação do ódio, ou se o império do amor não é pior. Porque muitas vezes É você verdade. vive uma coisa imperiosa que é o amor e não se anda com isso para lugar algum. Não, o amor é triste, O mas o amor é o ódio outro lado da moeda. destrutivo, o É. ódio destrutivo, sabe, defenestrante, né? Ele leva a uma destituição subjetiva assim do real, né? Que realmente nos aniquila, né? Agora, a gente precisa lembrar uma coisa, que são paixões e que a escola, É. queira ou não, ela tem um corpo, ela tem um espaço físico onde reúne pessoas que são habitadas por essas paixões. Então, a Verdade, gente, na verdade, quando a gente fala verdade. do refúgio contra o mal-estar, será que não é algo no sentido de apontar da possibilidade de convivência com isso? De poder ler, de poder se perguntar por que isso? Não é isso que a gente está Não, deixa fazendo eu aqui. lembrar Você uma está falando, coisa. Eu, Tem uma Hernani, dimensão quando do amor. Só um pouquinho, Nazar. Tem uma dimensão do amor que a gente também não pode esquecer. Que ele permite o gozo, que pode ser mortífero e mutilador, condescender ao condescender ao desejo. desejo, Então, assim, não é eliminar o amor de uma vez por todas, né? Porque tem esse amor que recobre o ódio, mas tem Isso. também um amor que faz o gozo condescender ao desejo. Esse Uhum. eu acho eu vi isso importante. poucas vezes, sabe, Darlene? o, o, No convívio entre os é analistas, muito interessantíssimo, pouco. porque quanto mais eu leio, mais fui fazer análise, é muito complexo. Eu comecei a querer entender, e vou ler fundo esse seminário 17, essa parte da fraternidade e segregação. É É. interessante. A primeira crise na escola, que saíram pessoas ótimas, ótimas, analisando os meus, e eu fui almoçar com uma delas e disse: por que é que vocês não criam um espaço de trabalho? Eu ajudo com dinheiro, eu ajudo no que vocês quiserem, vamos trabalhar juntos psicanálise. E olha a minha inocência. Foi de uma inocência, porque uma menina que havia saído, eu fui conversar com ela e ela disse: não, já está resolvido, eu vou sair. Eu falei: mas a carta que você escreveu, você não assinou. Ela tomou a carta da minha mão, assinou e disse até logo e foi embora. Quer dizer, é muito complexo isso. Agora, os grupos franceses que se multiplicaram, você, quando era, Tereza, da École Lacanienne, lá do grupo do Aluche, você sai com Julian, Eric Porge, fundam lá a École de la Lettre, né? École de Lettre Lettres, pour une école. Lettre pour une École, caralho. E depois a Degringola de coisa novo. cindiu, degringola e vai, não é? Quando o Jacques Lamillé nos convidou para participar do campo freudiano, eu disse: nós não vamos entrar porque vocês vão sofrer um rasca. E não deu outra, não deu outra. Aí ficou o grupo Colette Soler, Zé, e aí você vai. não acha que essa frase que você lembrou muito bem, que está no seminário 21 e no Problemas Cruciais, você não acha que essa frase, e todos os outros que estão aqui também, quando ele coloca, né, base de operações, esse base de operações é um voto. Eu escuto como um voto possível, mas não efetivável até então. É um voto possível. Não. Justamente o contrário. Refúgio e bases de operação contra aquilo que já se podia chamar Então, mal-estar. não é exatamente o Contra. contrário.
Porque refúgio depois contra... ele vai apresentar uma teoria e prática da escola Ah, que realmente vai fazer veicular minimamente o real, que escarniça essa questão do mal-estar. mas, Nazar, isso não aconteceu, me desculpe. Isto não Como que não? aconteceu. Como que não aconteceu? Ele pode ter tido, né, esta intencionalidade, mas a Não, escola de aconteceu. Lacan, Aconteceu. Zé, isso não tanto não Nós aconteceu que a tivemos gente na precisa escola dissolver, freudiana querido. a maior safra de psicanalistas já visto e jamais veremos igual. A É escola verdade, freudiana. mas também nós não temos mais um Lacan, não temos mais um Charles Também, Melman, não também é temos mais verdade. esses mestres, Também, querido, não temos. também é verdade. E isto é uma questão, porque essa ideia, né, de que somos todos iguais, porque é isso, não, qualquer presentificação de diferença causa um enorme mal-estar e causa rivalidade. Parece que não pode haver... Tudo que Lacan tanto levou em conta parece que ensurdece os analistas. Não há, eu entendo assim, não há terreno, possibilidade. Nas escolas que eu vejo, inclusive nas escolas europeias, possibilidade de vigor efetivo de grados. Há uma vergonha em se reconhecer mestrias. Há essa vergonha. Eu acho isso. Posso estar complexo. Não, isso é complexo. Mas cada caso é um isso. caso. Agora, para finalizar, eu posso ler 2 linhas de Lacan sobre escola? Em 25 de janeiro de 1969, Lacan irá afirmar: há a psicanálise e há a escola. Distinção a ser feita nisso, que a escola se apresenta como uma pessoa moral, ou seja, como um corpo completamente diferente, que é sustentado por pessoas físicas, por sua vez, e um pouco presentes. A psicanálise, ao contrário, é função da ordem do sujeito, o qual se demonstra depender do objeto que divide esse sujeito. Olha que bonito, o que a proposição de 9 de outubro de 67 sobre o psicanalista da escola questiona justamente é saber se a psicanálise é feita para a escola ou se a escola é feita para a psicanálise. Aí eu digo, aí uma torção mebiana, a proposição é um veículo passador. Aí sou eu que escrevo. Isso é Lacan em 69. A proposição ela vem como um passador, como uma torção, né? Porque você tem ali, tal como um livro de Freud, o Seminário de Lacan, está na estante, isso aí são letras mortas. O que vai dar vida? Os passadores, o psicanalista, o leitor. É isso. E aí, vamos encerrar ou alguém quer falar alguma coisa? Celeste está doida. Eu queria só... amanhã... Não, Nazar, eu queria só... Você lembrou aqui do texto do Lacan de 56, Situação da Psicanálise e Formação do Psicanalista, e é uma coisa que me chama muita atenção é ele colocar, fazer a observação no epígrafe, né, como se fosse um epígrafe da proposição, está lá em cima, ele pede, e com ênfase, que se releia a situação da psicanálise. Vocês pensaram assim, por quê? Por que ele faz esse pedido? Por que ele pede que se faça isso? Eu não. A proposição é de 67.
situação da Uhum. psicanálise em 56. Ele estava na IPA. 11 anos depois, ele Isso. faz esse pedido. Isso. O que você acha? Eu acho, que eu você inclusive acha? coloco isso no texto que eu vou apresentar amanhã no fórum, Tereza. Eu suponho que a ideia do autorizar-se de si mesmo já habitava Lacan naquele tempo. Porque nesse texto da situação da psicanálise, ele diz que quem qualifica o psicanalista não é um outro analista, não é a instituição, né? É a psicanálise. Então, nesse sentido, eu acho que já o habitava a ideia do autorizar-se. Porque ele vai falar das beatitudes, né? E suficiência, essas o coisas. sujeito se autorizava pelas suficiências Isso. E pelas pelo mestre, suficiências. né? Os mestres, isso, Uhum. que qualificavam. Bom, é isso. Muito bom, Tá bom? tá? Gostei. Muito bom. Ótimo. Adorei. Amanhã ainda tem grupo de estudo antes da Ciran. Tem Tchau. grupo de Eu acho que trabalho. meu trabalho era para hoje mesmo, viu, Tereza? Eu acho. Tá certo. Muito Beijo gente. para vocês. Até Obrigada amanhã. a Muito todos. obrigada. Deixaram boas Boa falas. noite. Bom descanso. Boa noite. Tchau. Tchau. Hasta amanhã.